Tá bom? Queria chamar o Felipe aqui nesse momento. E hoje a gente começa então nova série aqui na Igreja da Trindade, né? A gente começa o Apocalipse. E o Felipe então ele vai abrir essa série de exposições que vamos ver então nas próximas semanas também. Ore comigo. Senhor, muito obrigado, Deus, porque nesse momento podemos nos achegar a Ti através dessa palavra revelada, palavra entregue para nós, ó Deus, para nos mostrar o quão somos pecadores dependentes de Cristo Jesus, aquele que nos resgatou da ira vindoura. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra. Abençoe o pastor Felipe nesse momento, ó Deus, que ele possa expor, ó Deus, essas verdades bíblicas maravilhosas que transformam corações, transformam vidas, para a honra e glória do Teu nome. Em Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos. Como o Diego falou, hoje nós iniciamos uma nova série de sermões. Nós passamos aí mais de um ano em 1ª e 2ª Samuel. Nas últimas semanas nós temos falado de culto, de adoração. E eu sei que alguns de vocês já estavam assim, não, mas quando que a gente vai falar de Apocalipse? Então, já vi alguns com seus caderninhos, seus blocos de anotações. E a nossa ideia aqui é, de fato, irmos através desse livro, que é um livro fantástico, é um livro maravilhoso, muitas vezes temido, muitas vezes mal compreendido, mas que é de fundamental importância para a vida da igreja. Então, para nós começarmos, eu convido você a ir abrir a sua Bíblia ou o seu boletim. Nós vamos ler Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 1 a 3, o que compõe o prólogo do livro de Apocalipse. Para aqueles acostumados com leitura, você sabe que o prólogo é o início, a parte que introduz o texto. Depois você tem um conteúdo e você tem o epílogo, que está lá no finalzinho da carta, a gente vai ver daqui a algum tempo. Mas o prólogo de Apocalipse está aqui diante de nós, e o texto diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu já falei algumas vezes aqui que eu gosto muito de cinema, eu gosto muito de filmes. Então, constantemente, sempre que sobra algum tempo, eu tento ir ao cinema, assistir alguma coisa, às vezes filmes muito bons, às vezes não tão bons assim. Mas se você foi ao cinema nas últimas semanas, se você foi em algum cinema e prestou um pouquinho de atenção aos filmes em cartaz, você deve ter visto um cartaz com pessoas contra um fundo pegando fogo e prédios desabando. E o título do filme era Deixados para Trás. Pelas risadas, muita gente deve ter ido assistir aqui. Não tem problema, irmãos. Para quem não tem muito contato com esse submundo do cinema apocalíptico, esse filme é a terceira tentativa nos últimos 20 anos de adaptar para o cinema uma série de livros que começou a ser escrita lá em 1995 e que terminou de ser escrita em 2007. E nessa série, os autores basicamente criaram uma ficção baseada na visão dispensacionalista da escatologia. Aquela ideia de que haverá um arrebatamento secreto, de que isso inicia 7 anos de tribulação, o surgimento do anticristo, etc. Toda aquela agenda bem detalhada de eventos acerca do fim do mundo. Se você não assistiu Deixados para Trás, há alguns anos a Record tentou fazer a versão dela numa novela também chamada Apocalipse.
Embora Deixados para Trás seja provavelmente a obra mais famosa sobre o tema, ela definitivamente não é a primeira, nem a única. Já nas décadas de 70 e 80, uma série de filmes chamado Como um Ladrão na Noite tentaram fazer a mesma adaptação da visão dispensacionalista de escatologia, que começou a ficar famosa lá no final do século XIX. Aí você falou assim, não, ok, o cinema tenta explorar essas questões. Lá no século XVI, um místico francês chamado Nostradamus escreveu as suas Centúrias, basicamente declarações sobre o que aconteceria no futuro, muito baseado em sabe-se lá Deus o que ele consumiu, mas também baseado no livro de Apocalipse. Para você ter uma ideia, Sir Isaac Newton, o pai da mecânica clássica, para os que passaram recentemente ou estão passando pela escola, é o famoso pai das 3 leis de Newton, que causam tanta dor de cabeça para vocês. Newton escreveu mais sobre Apocalipse do que sobre a gravidade. Veja, se você hoje entrar nas suas redes sociais, jogar lá, #Apocalipse ou #Fim dos Tempos, você vai encontrar uma quantidade de posts e páginas e coisas produzidas que você não vai dar conta de consumir até o tempo em que a gente terminar a exposição de Apocalipse. Com o passar do tempo, se desenvolveu uma ampla gama de produções sobre Apocalipse. Você tem filmes, séries, livros, palestras, cursos online, uma miríade de informação sobre isso. Você tem pinturas de gosto muito duvidoso, de prostitutas cavalgando bestas com muitas cabeças. Você tem de tudo, um mundo sem fim de conteúdo. Durante os primeiros séculos da história da igreja, até hoje, essas revelações que foram recebidas por João na ilha de Patmos alimentam o imaginário humano e fascinam alguns, enquanto aterrorizam outros. A pergunta que a gente deveria fazer é por quê? Por que tem tanta coisa produzida sobre o livro de Apocalipse e tão pouco sobre o livro de Ruth? Por que nós ficamos tão fascinados diante da possibilidade de enxergar além do véu, essas coisas misteriosas? E a resposta é muito simples: controle. Nós somos viciados em controle. Nós queremos controlar os detalhes da nossa história. A gente quer controlar o futuro. A gente olha para Apocalipse e vê nesse livro a possibilidade de controlar aquilo que há de vir pela frente. Nós queremos controlar a história. Não queremos correr o risco de sermos pegos de surpresa. Sabe-se lá pelo quê, mas por eventos fora do nosso alcance. Nós não queremos isso. E qual que é o grande problema? O grande problema é que Apocalipse nunca foi escrito, nunca foi a intenção de Apocalipse nos oferecer controle. Mas Apocalipse foi escrito para deixar muito claro para nós quem controla. Nós não temos Apocalipse nas nossas Bíblias para controlarmos a história, mas para sabermos quem a controla. No centro de Apocalipse, não sei se você já viu aqueles filmes em que você tem sempre um cara meio fanático, com um mural cheio de fios vermelhos e ele apontando para as coisas. No centro de Apocalipse não existe essa pessoa. Não existe alguém com um cronograma. Existe um trono e um cordeiro que se assenta nele. E no centro de toda essa história, a verdade de que o cordeiro sobre o trono governa os acontecimentos do mundo. Por isso nós escolhemos como subtítulo dessa série a visão do trono. Não somente porque a gente quer que vocês olhem para o trono, mas porque João nos convida no Apocalipse a subirmos aos céus e na sala do trono olharmos a história da perspectiva daquele que se assenta no trono. Aqui a visão do trono não é apenas enxergar o trono, mas é olhar para a história com os olhos daquele que se assenta nele.
daquele que conhece o fim desde o princípio. Portanto, se a sua expectativa no final dessa série de sermões é ter aí o seu mapa profético, uma agenda detalhada dos eventos do fim do mundo, permita-me começar frustrando você. No fim, nós não teremos isso. Nós não vamos abordar Apocalipse com a curiosidade frívola daqueles que procuram resolver os grandes mistérios do livro. Nós não vamos estabelecer para vocês uma data para a volta de Cristo. Nós não vamos dizer para vocês se o anticristo é o presidente da França, o Papa ou o genro do Trump. A gente não vai responder essas perguntas. Não é esse o nosso objetivo, porque não é esse o objetivo do livro de Apocalipse. Apocalipse está aqui nas nossas Bíblias para basicamente 3 coisas. Nos encorajar como igreja militante a permanecermos firmes em meio ao sofrimento e à perseguição. Nos conduzir à santidade diante do Cordeiro. E para nos conduzir à correta adoração daquele que se assenta no trono. É para isso que Apocalipse foi escrito. É para isso que as primeiras igrejas que ouviram a mensagem e a igreja que ouve a mensagem hoje é direcionada. E esse é o meu desafio para você, esse é o nosso desafio para vocês enquanto a gente anda através de Apocalipse. Deixe a sua curiosidade um pouquinho de lado. Deixe as teorias, e eu sei que todos aqui têm muitas teorias sobre as muitas coisas que aparecem no livro. Deixe essas teorias um pouquinho de lado. Vamos com João, no dia do Senhor, aos céus, para vermos o trono e para ouvirmos daquele que se assenta no trono o que ele tem a nos dizer. Vamos com João, no dia do Senhor, aos céus, ao trono, para vermos o que aquele que se assenta no trono tem a nos mostrar. Nós queremos ver o Cordeiro em sua glória e participar das suas bodas. Esse é o nosso objetivo. É para isso que nós vamos gastar tempo nesse livro. E já que nós precisamos começar a nossa jornada de algum lugar, vamos começar pelo começo. O texto que nós temos diante de hoje, esses 3 versículos, como eu falei para vocês, eles formam o chamado prólogo de Apocalipse. E aqui 3 pontos são essenciais para nos conduzir através de toda a nossa história e toda a nossa narrativa no livro. No início do versículo 1, nós temos o conteúdo de Apocalipse. Na segunda metade do versículo 1 e no versículo 2, nós temos o vidente. E no versículo 3, nós temos a promessa. Então, hoje nós vamos dividir o nosso prólogo em conteúdo, vidente e promessa. Tudo começa com a definição de conteúdo do livro, no início do versículo 1. O livro diz para a gente que o que nós temos diante de nós contém nada menos que a revelação de Jesus Cristo. A palavra grega aí, traduzida na sua Bíblia como revelação, é a palavra grega Apocalipsis, de onde vem o nome do livro. E embora haja uma certa discussão sobre a origem desse termo, o que a maior parte dos acadêmicos concordam é que ele é um jogo de palavras que indica para a gente o ato de levantar um véu. Então, se você tem lá uma mesa, por exemplo, e você cobriu lá em casa no Natal a gente só come meia-noite. Então a comida fica coberta com um lençol lá, um pano de mesa até o momento de comer. E nós aguardamos o momento em que o véu é levantado. Isso é Apocalipse, o ato de levantar um véu. E é isso que o livro vai fazer para a gente. Ele levanta para a gente um véu. Por isso que no final do livro, lá no capítulo 22, o anjo vai dizer a João: não cele as palavras da profecia desse livro. Ou seja, o véu foi levantado. Não coloca o véu de volta. Não tampa o que foi revelado.
Pelo contrário, a mensagem desse livro deve ser proclamada. Nada vai ser mantido em oculto. Não somos gnósticos. Nós precisamos dessa revelação. E já que ela foi demonstrada e apresentada para nós, já que o véu foi erguido, agora proclame as palavras desse livro. E aqui, logo no início, a gente já tem um encorajamento. É o encorajamento que eu quero deixar para você. Porque talvez você esteja naquela classe de pessoas que tem medo de Apocalipse. É um clássico na igreja, as pessoas terem medo do livro. Em parte por conta das descrições que acontecem ali, certamente não é um livro que você vai ler para o seu filho antes de dormir. Mas principalmente porque ele está cheio de mistérios e símbolos e números, e as pessoas consideram ele um livro complexo, reservado para os teólogos, para aqueles que são treinados. Mas veja bem, o convite de Apocalipse é para que nós olhemos por baixo do véu. O véu foi levantado. Não há nada oculto, não há nada em secreto, não há nada difícil no livro. As verdades ali estão claras para nós. O véu não está mais diante dos nossos olhos. Não há o que temer. Não há nada no livro de Apocalipse que não seja interpretável. E principalmente que não seja aplicável às nossas vidas. Nós não estamos aqui preocupados com as curiosidades, mas com o fato de que Apocalipse é aplicável. É mensagem para nós, como foi para a igreja do primeiro século. Na história da igreja, sempre se recorreu ao Apocalipse, em busca de encorajamento e conforto. Agora, qual é o conteúdo? A gente viu que essa é a revelação, é o Apocalipse. Mas qual é o conteúdo desse Apocalipse, dessa revelação? O texto nos diz, é a revelação de Jesus Cristo. Esse é o conteúdo fundamental de Apocalipse. Jesus Cristo. Nós nos acostumamos, com o passar do tempo, a associar Apocalipse à tragédia. Quando a gente pensa em Apocalipse, a gente pensa em caos, destruição, besta, gafanhoto com cabeça de homem. Nós pensamos nessas coisas, mas esses são os pequenos detalhes de Apocalipse. O centro de Apocalipse, o conteúdo principal dele, é aquele que era, que é e que há de vir. É o que esteve morto, mas vive. É o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. É o soberano dos reis da terra, o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá. Esse é o centro de Apocalipse. O próprio Senhor Jesus Cristo. Essa é a revelação dele. E veja bem, o texto é muito claro. Essa não é uma revelação. É a revelação. É o véu erguido diante de nós para que nós vejamos Cristo. Nós procuramos a vida toda. Santo Agostinho dizia que nós fomos a todos os lugares, experimentamos todas as coisas, fizemos de tudo, procurando algo que satisfizesse o nosso coração. Mas aqui em Pátimos, Deus levanta o véu e João vê a única coisa que pode satisfazer o coração do homem: Cristo. Quando o véu é levantado, nada mais se revela, senão o tesouro das eras, o desejado das nações. Ele é o sim, ele é o amém de toda a profecia. Por isso, nós não vamos abrir Apocalipse querendo conhecer mais sobre os seus símbolos. Nós vamos a Apocalipse querendo conhecer mais sobre Cristo. Queremos conhecê-lo mais, para que conhecendo mais, para que vendo Ele com olhos desnudos, sem véu, nós possamos lançar aos seus pés as nossas coroas e possamos nos unir ao coro dos anjos, dos anciãos, dos seres viventes, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, santo, santo, santo. É para isso que nós vamos a Apocalipse, para que conhecendo mais de Cristo possamos amá-lo. O texto continua para a gente dizendo que essa revelação de Jesus Cristo foi entregue pelo próprio Deus, por um anjo, ao apóstolo João, com o objetivo de mostrar à igreja as coisas que em breve hão de acontecer.
E esse em breve aqui é uma ênfase para a gente de por que Apocalipse foi escrito. Porque sejamos sinceros, isso já passou com certeza na sua cabeça. Esse em breve não parece tão breve assim, afinal o livro foi escrito há 2000 anos. Talvez os seus primeiros leitores entendessem esse em breve. A gente fala assim, já foram 2000 anos. A questão aqui é que nada se compara à eternidade. Todo tempo é breve, quando é a eternidade que está em comparação, quando é a glória do Cordeiro que está sendo comparada. Então, o em breve aqui não deve gerar em nós o sentimento de, meu Deus, nossa, o que eu faço? Pode ser amanhã, pode ser... Não, o em breve aqui é a história da humanidade. Nem sequer se compara ao que vem depois dela. A igreja, nesses 2000 anos depois que Apocalipse foi escrito, já passou por todo tipo de tribulação. Provavelmente enfrentará coisas ainda piores, conforme nós caminhamos para o fim. Mas o que são 2000, 3000, 10.000 anos, quando comparados ao dia em que entraremos na Jerusalém celestial e seremos desposados pelo nosso noivo? Ao que nós vamos comparar alguns anos, por mais longos que eles pareçam, quando nós temos diante de nós a promessa de sermos desposados pelo próprio Cristo. Irmãos, eu não sei pelo que vocês têm passado. Certamente alguns aqui têm lutado contra o pecado ferozmente, experimentado vitórias e derrotas. Outros têm chorado amargamente. Outros têm sofrido dores, alguns até mesmo perseguição. Para alguns, as palavras da profecia desse livro são palavras distantes. A noite escura engolfou sua alma e você se sente abandonado. Para você, o meu conselho é: abra o livro de Apocalipse. Levante os olhos comigo e com João. Lá, através do véu, o Cordeiro que está sentado, dele emanam cores, trovões e relâmpagos, luz suficiente para dissipar as mais densas trevas. Luz poderosa para dissipar a noite escura da nossa alma. Ele é o consolo dos aflitos, a esperança dos desesperados, o tesouro dos pobres, a vitória daqueles que lutam e falham. Rogue ao Senhor que, assim como Ele levantou o véu para João e se revelou a Ele, Ele levante o véu para você nessa manhã e se revele diante dos seus olhos e do seu coração, e que a sua beleza e majestade cativem o seu espírito e os seus afetos. Como Ele fez a João, Ele também pode fazer para nós. O segundo ponto do nosso texto, no finzinho do versículo 1 e o versículo 2, é, como eu falei, o vidente. E talvez você ache essa palavra estranha, vidente. Mas o fato aqui é que o autor do livro, que se identifica como João, no fim do primeiro verso, ele é melhor descrito como um vidente do que como um profeta. Isso porque, embora Apocalipse seja cheio de profecias, e nós conheçamos Apocalipse pelas suas profecias, ele não é de fato um livro enquadrado no gênero dos livros proféticos. Apocalipse é diferente de Isaías, Jeremias, outros profetas. Apocalipse é uma mistura tão particular de carta, nós vamos ver nas próximas semanas as cartas escritas às igrejas, profecia e simbolismo, que convencionou-se criar para Apocalipse um gênero específico de literatura. E como nem sempre os teólogos são criativos, o gênero ficou conhecido como gênero apocalíptico. Apocalipse pertence ao gênero apocalíptico.
E por pertencer a esse gênero, ele não tem de fato um profeta, mas um vidente, contando o que ele está vendo. O gênero apocalíptico ele é caracterizado por uma sequência de números, símbolos, figuras, visões, coisas que comunicam verdades através deles. É um gênero que já apareceu na Bíblia em outros momentos, por exemplo, os livros de Daniel e Ezequiel. Daniel tem uma porção de gênero apocalíptico, Ezequiel quase inteiro contém gênero apocalíptico. É um gênero que se tornou muito comum no período interbíblico, aquele momento entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo. E é tão interessante Apocalipse, que dos seus 404 versículos, 278 fazem alusão ao Antigo Testamento, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Apocalipse é o livro que mais se refere ao Antigo Testamento em todo o Novo Testamento. E o testemunho do próprio livro e da história da igreja atesta para nós que esse vidente é ninguém menos que o apóstolo João, o discípulo amado, um dos filhos de Zebedeu. A tradição nos conta que após a ascensão de Jesus, os apóstolos permaneceram um tempo em Jerusalém, mas em determinado momento eles se dispersam, indo cada um para uma região. João, nesse momento, se torna presbítero em Éfeso. E lá ele vive a sua vida como um pastor, até que, a partir do ano 81 depois de Cristo, surge um novo imperador em Roma, chamado Domiciano. Domiciano governa Roma do ano 81 até o ano 96 depois de Cristo. E de acordo com os relatos que a gente tem da história, Domiciano exigia ser adorado como Deus. Logo, ele encontrou em João um grande símbolo de resistência. Os cristãos se recusavam a adorá-lo e João é o último dos apóstolos, o símbolo da resistência cristã. Aqui, eu vou falar para vocês o que as línguas contam da história. Mas diz a lenda que Domiciano mandou ferver João em óleo quente, para que ele fosse um testemunho do poder dele como imperador divino. E a mesma lenda conta que João saiu do óleo quente como se tivesse tomado um banho. Ele não é ferido de forma alguma. Domiciano, por medo, não tenta matar João de novo, mas decide mandá-lo ao exílio, em uma ilha, prisão, chamada Patmos, uma ilha que fica ali na costa da atual Turquia. E é ali em Patmos que o João, já no fim da sua vida, recebe ali por volta da década de 90 depois de Cristo, as visões que compõem Apocalipse. Então, nós precisamos desses detalhes porque, mais uma vez, eles nos mostram a razão pela qual o Apocalipse foi escrito. Veja bem, o culto ao imperador havia caído em desuso na época de Vespasiano, um dos imperadores anteriores. E agora havia retornado. E não só retornado, mas agora retornou com força de lei. Adorar ao imperador como Deus era exigido de todo cidadão romano. Não só isso, mas os cristãos, que eram conhecidos por adorarem apenas um Deus, agora eram cada vez mais pressionados a cederem ao culto do imperador. Os ares de perseguição que a igreja já tinha experimentado sob Nero começaram a retornar aqui. E vão se intensificar a partir de agora. O último dos apóstolos estava bem velho, pronto a morrer. A questão é, os dias para a igreja de Cristo aqui nunca foram mais difíceis. A igreja estava prestes a enfrentar um período terrível. E no meio de todas essas ameaças, de um imperador que deseja ser cultuado como Deus, de uma sociedade que pressiona a igreja, de o último dos apóstolos está à beira da morte, é o momento em que Deus levanta o véu e revela a João o destino da história. Ele ordena que João divulgue isso às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vamos vê-las nas próximas semanas. E o que é interessante aqui, irmãos? Que
que quando a igreja parece caminhar para o seu pior momento, quando a igreja tem todas as razões para perder a esperança, o Senhor rasga os céus. E diante do seu discípulo amado, ele mostra que a mesma história que começou lá no Éden e se desenvolveu através dessa grande batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente, encontrará o seu clímax no Cristo triunfante. Encontrará o seu clímax naquele que se assenta sobre o trono. Por isso a igreja deve perseverar. Pode parecer que não, mas a história está indo exatamente para onde ela deve. E o Senhor da história não perdeu o controle sobre ela. Esse é o grande ponto aqui. É interessante que você provavelmente já deve ter ouvido que o número 7 em Apocalipse simboliza perfeição, completude. Então, quando João escreve as 7 igrejas, ele não está escrevendo somente para aquelas igrejas, mas para a totalidade das igrejas cristãs, tanto aquelas de sua época, quanto aquelas da nossa época. Veja, a mensagem de Apocalipse não é apenas para 7 igrejas da Ásia Menor. A mensagem de Apocalipse é para nós. E convenhamos, olhe para o mundo ao nosso redor hoje. O cristianismo é uma religião cada vez mais desprezada. A igreja tem sido tratada como uma comunidade antiquada, estranha, em um mundo moderno. A verdade do evangelho, a ética cristã, tem sido consideradas discurso de ódio. A verdade tem sido rejeitada, menosprezada, escarnecida por comediantes, influenciadores. Irmãos nossos cristãos em diferentes locais do mundo têm sido mortos por permanecerem firmes à fé em Cristo. E aqueles que se posicionam publicamente como cristãos e dizem, aqui eu permaneço cativo às Escrituras, também têm sido perseguidos, hoje condenados ao ostracismo, mas em algum momento, não muito distante, também condenados fisicamente. Irmãos, o islamismo avança contra o Ocidente a galope. E o que sobra é consumido pelo ateísmo e pela religião secular. Será que nós estamos tão distantes assim daquilo que a igreja da década de 90 depois de Cristo estava para experimentar? Se nós não estamos, que esperança temos nós? A mesma esperança que foi oferecida ao João e aos crentes da Ásia Menor naquele tempo. A esperança de que o trono dos céus está ocupado e o soberano dos reis da terra, que se assenta sobre ele, detém na sua mão o destino de todas as coisas. Essa é a nossa esperança. E para a igreja, mesmo que a gente sofra, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que sejamos taxados de qualquer outra coisa, para a igreja Deus tem um único destino: a glória eterna. O mesmo Cristo que morreu na cruz há 2000 anos vencerá de uma vez por todas o anticristo, o falso profeta, o diabo, suas hostes e qualquer outro inimigo que se coloque entre ele e a sua noiva. Essa é a esperança de Apocalipse. E provavelmente isso seja chocante para alguns de vocês, mas a Bíblia não nos oferece, em lugar algum, a esperança de sermos poupados desses dias difíceis. Ao contrário do que Deixados para Trás ensina, a Bíblia não nos oferece a esperança de sermos arrebatados antes da tribulação. Em lugar algum. O que ela nos oferece é a certeza de que não importa o quão terrível seja a tribulação, Cristo preservará a sua igreja. Cristo estará conosco. Essa é a esperança abençoada de Apocalipse. Não importam as perseguições, não importam os sofrimentos, não importa a tribulação. Se nós formos exilados na terra como João, os céus se abrirão para nós. Se nós formos mortos na terra, nós receberemos da mão do Cordeiro uma coroa de vida. A participação do seu reino eterno
é a nossa verdadeira esperança. Aquele que não poupou seu próprio filho, nos dará juntamente com ele todas as coisas. Que esperança abençoada! Que promessa encorajadora! E falando em promessas, a introdução do livro termina no versículo 3 com uma promessa: bem-aventurado, feliz, aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras dessa profecia. Como eu disse no início, milhares de pessoas já se debruçaram sobre o Apocalipse nesses 2000 anos, tentando extrair os seus segredos, os seus mistérios, lendo, relendo o livro, mas apenas para satisfazer a sua própria curiosidade, a sua necessidade de controle. Outros já ouviram dezenas de pregações sobre o Apocalipse, na esperança de que conseguiriam identificar as notícias. Poxa, caiu uma bomba em Israel, Jesus está voltando. Aconteceu tal coisa, Jesus está voltando. A gente quer olhar para o noticiário e dizer: olha, isso aqui é profecia de Apocalipse, isso aqui não é. Mas se você é essa pessoa, se você é essa pessoa que está se aproximando de Apocalipse, simplesmente para saciar a sua curiosidade, ou para ter um bom conteúdo para os seus almoços de domingo, a promessa aqui não é para você. Infelizmente, alguns aqui podem estar esperando isso dos nossos sermões. E essa promessa não é para você. A promessa é para aqueles que querem ouvir a palavra do Cordeiro. A promessa de bem-aventurança é para aquele que lê, que ouve e que guarda. Ou seja, aquele que ouve atentamente com o coração para adorar ao Cordeiro e para servi-lo. Ouvir e guardar nas Escrituras é um sinônimo para obediência. Então a promessa aqui é para aqueles que vão ouvir a profecia com o desejo de obedecer fielmente a palavra de Deus, com o desejo de adorá-lo corretamente, procurando nele a sua satisfação. E se nessa manhã você é alguém que ainda não se rendeu a Cristo, você é alguém que ainda não o conhece, você é alguém que ainda não participa dessa promessa, presta bastante atenção às minhas palavras. O juízo descrito em Apocalipse virá. O Senhor virá, e Ele virá em breve. Talvez o breve sejam muitos anos, mas para você pode ser amanhã. Pode ser que você se encontre com Ele antes dos outros. O juízo do Senhor será derramado sobre as nações, sobre todos os povos, grandes e pequenos. Aqueles selos, taças e trombetas que nós vamos ver no livro vão ser derramados sobre a humanidade e ninguém será poupado. Não se iluda que você vai conseguir fugir da ira vindoura por conta do seu bom desempenho, por conta do seu bom caráter, por conta dos seus atos de caridade, por conta dos rituais em que você participou, por conta das suas virtudes. Quando o grande trono branco se revelar e os livros forem abertos, nem o melhor dos seus atos será suficiente para te manter justo diante de Deus. Seu destino, se você é essa pessoa hoje, é o lago de fogo, o lugar onde os inimigos de Deus permanecem para sempre. Então hoje, não amanhã, não depois, mas hoje, corra para Cristo, se renda a Ele, olhe para o seu sacrifício perfeito na cruz, creia nele, suplique a Ele que Ele lave as suas roupas no seu próprio sangue, para que você tenha direito diante do trono de Deus de ser declarado justo pelos méritos do Senhor. Agora, se você já é salvo, se você é alguém que já conhece o Evangelho e já se rendeu a Cristo, deixa eu dar para você um gostinho da promessa que é feita para você. Em Apocalipse 19, o anjo diz: bem-aventurados aqueles chamados ao banquete do casamento do Cordeiro. Se você conhece o Evangelho, você já recebeu o convite. Ele está lá. Você foi chamado.
E olha com atenção para essa promessa. Felizes aqueles que aguardam a chegada, que tornam o centro da sua vida a esperança de que Cristo retorne brevemente para resgatar sua noiva. Felizes aqueles que vivem na expectativa da sua vinda. Felizes aqueles que leem Apocalipse buscando conhecer mais do que seus símbolos, mas buscando conhecer o Cordeiro triunfante, o Cristo Salvador, o Senhor da história. Felizes aqueles que, conhecendo mais dele, o obedecem mais e o amam mais. Esse foi apenas o começo. Esse é apenas o prólogo do livro. É o prólogo da nossa grande aventura através desse livro maravilhoso. E eu quero terminar encorajando mais uma vez você a investir o seu tempo e dedicação ao estudo desse livro tão precioso que é o Apocalipse. Jesus termina a sua promessa dizendo aí no versículo 3 que o tempo está próximo. Nós não sabemos o quão próximo isso significa. Pode ser hoje, enquanto celebramos a ceia. Pode ser amanhã ou daqui muitos anos. Mas o fato é que cada vez está mais perto. Paulo nos ensina lá em Romanos capítulo 13: a noite está quase acabando. O dia vai raiar. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Nós não temos tempo a perder. As palavras da profecia desse livro são para nós hoje, para os nossos desafios que enfrentamos como igreja. Irmãos, muitos de nós estão em sofrimento, mas a visão do trono é suficiente para nos fazer lutar. A nossa pregação cristã tem sido acusada das mais terríveis coisas, mas a visão do trono é suficiente para nos manter firmes. A igreja tem sido cada vez mais ameaçada, mas a visão do trono é tudo de que precisamos para permanecer militando pelo Evangelho. Pessoas estão se perdendo todos os dias, mas a visão do trono é suficiente para nos motivar a proclamar o Evangelho em cada vez mais lugares, cada vez mais longe, para cada vez mais pessoas. Não há nada tão terrível ou tão perigoso que a visão do trono não faça desaparecer diante dos nossos olhos. Irmãos, talvez no final das nossas exposições você se esqueça de muitas das coisas que nós vamos dizer. Talvez você se esqueça de muitos dos detalhes. Talvez você se esqueça de coisas importantes. Mas existe uma coisa sobre Apocalipse que você jamais pode esquecer. Não importa quantas bestas se levantem, ou quantas cabeças elas têm. Não importa se há dragões ou meretrizes se ajuntando para tentar destruir a noiva de Cristo, ou tentar atacar o seu noivo. No centro de todas as coisas há um trono. Nele se assenta um que é semelhante ao cordeiro imolado, um leão, o Cristo de Deus. E esse é o grande spoiler, não apenas de Apocalipse, mas de toda a história humana. Ele vence no final. Essa é a nossa esperança. É assim que nós vamos entrar nesse livro, na certeza de que a gente sabe como ele acaba. E ele acaba na vitória de Cristo. Vamos orar. Senhor, nós olhamos para as palavras da profecia desse livro e tudo que nós podemos dizer. Muito obrigado. Muito obrigado porque, olhando para a vitória, olhando para o triunfo de Cristo, olhando para o trono de Cristo, nós sabemos que não há nada nessa terra que possa nos separar da promessa de estarmos com o Senhor um dia para sempre. Senhor, nós rogamos que nesse tempo em que nós nos dedicaremos ao Apocalipse, o Senhor não permita que sejamos motivados apenas por curiosidade frívola, apenas por sede de conhecimento, mas que sejamos motivados
pela beleza do Cordeiro que se assenta no trono, que Ele seja para nós razão da nossa esperança, razão de estarmos aqui domingo após domingo ouvindo a Sua palavra. Que o Seu triunfo seja para nosso consolo nas horas difíceis, que a Sua promessa de nos resgatar, estar conosco para sempre, seja para nós aquilo a que nos apegamos, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Preserva-nos, Senhor, em meio à tribulação e à dor, para que sejamos testemunhas da verdade de Cristo, do Seu Evangelho. Que o Cordeiro que foi imolado, mas que ressuscitou, seja digno de toda a honra, glória, força, poder e majestade, pelos séculos dos séculos. Amém.